Olá, caros amigos, meu nome é Eduardo Saig, eu sou sócio-diretor da Elliott Scott Brasil, uma consultoria especializada no recrutamento e seleção de executivos de recursos humanos, e esse é mais um cafezinho das 10, aqueles minutinhos que a gente tira toda terça-feira para conversar sobre recursos humanos. Mais uma vez eu tenho o prazer de receber a Andrea Vitoriano, e hoje nós vamos conversar sobre algo que nos interessa bastante, tendências e inovações em recursos humanos, que ela viu tanto em 2020 quanto 2021. Tudo bem, André? Tudo bom, Edu? Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui de novo com vocês e dividir um pouquinho da minha experiência com o público de RH. Então, agradeço o convite. Excelente, Andréa. Para a gente começar, contextualiza um pouco, Andréa. O que você vem fazendo que permite com que você tenha acesso e que você procure inovações em RH? Bom, eu tenho uma posição global hoje dentro de Total Rewards. Eu sou responsável globalmente por remuneração e também tenho dentro do meu escopo, meu papel, uma parte de People Analytics. E eu tenho como parte da minha função de dar soluções, inovações para as regiões. Então, eu tento apoiar o máximo possível para criar eficiências nos processos, criar políticas que gerem menos tempo, né, focado em políticas e processos. Eu preciso desenvolver sistemas que melhorem a performance do negócio individual. Então, para isso, para eu conseguir com que os processos de Total Reward sejam cada vez mais eficientes, eu busco olhar o mercado. Eu olho o que está sendo feito em universidades, olho o que está sendo feito em outras empresas de ponta. Eu costumo não só olhar as empresas que são concorrentes da PepsiCo, mas eu olho mercados muito diferentes. Eu vou olhar o que está fazendo uma Netflix, um Facebook, um Google, um Amazon, e eu olho no mundo todo. Quando alguém me liga de um país, se eu preciso de uma solução para isso ou para aquilo, eu preciso ter um rol de ideias ou de metodologias que eu possa apoiar os países naquilo que eles precisam. Então, estou sempre buscando o que é diferente, como que podemos inovar, como que a gente pode fazer com que os países gerem melhor custo, eficiência, otimização, etc. Então, estou sempre antenada no mundo todo, olhando o que está acontecendo dentro da estrutura de recursos humanos. Entendi. André, quais são as dificuldades para você implantar algo novo em RH? Quando a gente fala de inovações, existem várias barreiras. Eu posso lhe dar algumas até com base na experiência que eu tenho vivido nos últimos anos nessa posição. Já estou numa posição global há quase 6 anos, e isso me deu uma série de experiência em alguns momentos. Primeiro, sempre existe uma barreira em relação ao novo. Todo mundo gosta de novidade, todo mundo gosta de aprender coisas novas, mas quando você pede para um país ou para uma região mudar o processo, mudar o programa, nem sempre é fácil. As pessoas se sentem mais confortáveis naquela zona de conforto, não querem mudar. Então, a primeira barreira vem na abertura daquilo que é inovador, na abertura daquilo que pode ser modificado. Então, você ter o comprometimento das pessoas de um país para mudar é o primeiro fator. Então, vem o convencimento. Por isso que eu falei muito da eficiência, de buscar o que é melhor para o negócio, porque se você não consegue mostrar aquilo que você vai agregar valor, dificilmente você convence a mudança. Essa é a primeira barreira. A segunda que eu falaria é você disputar, é o tempo que você tem que disputar com ações de curto e longo prazo. Quando a gente fala de inovação, algo que é novo, geralmente vem uma série de processos. Você tem que montar um piloto, testar esse processo. E como é que você faz isso numa agenda super concorrida? Eu entendo isso no dia a dia, porque eu já fiz esse papel muitas vezes nos países, e eu sei que o dia a dia é concorrido. Você tem que disputar com vendas, com operações, com plano estratégico do ano, e você vai tentar montar uma solução inovadora e estratégica que talvez você implemente ela completamente em 2 ou 3 anos. Então, vem a disputa de conseguir colocar algo inovador numa agenda de curto prazo. E a terceira, que eu acho que é super importante, e é algo que eu mesma, eu ainda com meus pares, né, a liderança da PepsiCo, a gente já está tentando ainda convencer e fazer uma mudança,
é você se permitir testar e falhar. Nem sempre, quando você implementar algo inovador, vai ser 100% certo no primeiro ano. Mas se você se permite aprender com a inovação, corrigir as falhas, olhar aquilo que funciona ou que não funciona e fazer as mudanças, é onde o ciclo vai melhorando cada vez mais. Então, para mim, esse é o conjunto de barreiras que a gente tem, né? Buscar a mudança, testar o que é novo e competir com uma agenda super concorrida nos países. Excelente. Andréa, conta para a gente quais as novidades que você viu surgir esse ano que você acredita que virarão tendência nos Estados Unidos no ano que vem. E claro, sinta-se à vontade para você também trazer exemplos do que não só você acha que vai acontecer nos Estados Unidos, mas nos outros países. Edu, acho que eu quero dividir, na verdade, essa parte de inovações, as novidades, talvez em 3 grandes blocos que passam, né, pelos desafios que eu tenho hoje. O primeiro é liderança, o segundo é experiência, toda aquela parte de experiência para o funcionário, para o manager, né, para o gestor, o employee experience, e o terceiro é tecnologia. A gente tem 3 grandes blocos, né? Quando eu penso no primeiro, que é liderança, para mim existe um novo modelo mental do líder. A gente fala muito de growth mindset, né? Traduzindo, seria a mentalidade de crescimento. Mas o que é isso, né? O que é mentalidade de crescimento? Na verdade, a gente consegue melhorar a inteligência, melhorar a eficiência nas análises e tomada de decisão, cada vez mais que você aprende algo novo. Então, você tem um crescimento na sua mentalidade, no seu mindset, e o sucesso vai vir de acordo com o resultado do trabalho intenso, do seu esforço e do seu aprendizado, né? A gente fala muito que isso é agilidade mental. Dentro desse processo, é você capturar tudo que você vê ao seu redor, na sua volta, não necessariamente só dentro de recursos humanos, mas você captura todos os insights à sua volta e com aquilo você cria algo novo. Você gera algo inovador para o negócio, para a sua organização, e pode ser coisas pequenas, um processo, um produto de RH, ou até grandes programas e projetos que podem durar mais de um ano. Mas essa agilidade mental é algo que eu tenho trabalhado muito dentro com um time de treinamento, de talent management learning. Como é que a gente cria essa agilidade mental, esse growth mindset nos líderes que a gente tem hoje? Porque não adianta eu falar de inovação se a pessoa não tem essa mentalidade para olhar o inovador e conseguir fazer toda essa implementação que a gente busca ao longo dos próximos anos, né? Além disso, eu falei um pouco do erro. Quando a gente fala dessa agilidade mental, desse growth mindset, se eu tenho isso implementado numa organização, a pessoa naturalmente vai olhar a inovação como algo que pode ser testado, eu posso realmente errar, mas o erro não é visto como algo ruim, algo negativo, mas sim algo inovador. Algo testamos, implementamos, erramos, vamos melhorar e tentar de novo. E aí vem aquela pergunta: como é que eu faço testes? Como é que eu permito o erro numa cultura que eu pago por desempenho? Esse vem o grande dilema interno que a gente tem hoje. Como é que eu premio alguém com um projeto que deu errado? Esse âmbito, todo esse ambiente que a gente vive hoje, né, se contrapõe com vários processos. Então, por isso que não é algo que se muda muito rápido, uma cultura de crescimento e agilidade que a gente tem que fomentar dentro da organização até você conseguir fazer as mudanças do processo. Fiz esse ano um treinamento muito grande com vários líderes dentro da organização e a gente está começando a ir por esse caminho. Eu gosto muito a gente falou de exemplos, né? A Netflix, para mim, é um bom exemplo, porque a Netflix, ela fala que o RH, quem já leu, existe cases da Netflix dentro da Harvard, se você olhar no Google, você consegue buscar vários cases da Netflix. E o Netflix fala que o gestor de recursos humanos tem que pensar como uma pessoa de negócio e tem que ser inovador, assim como uma pessoa de negócio é, né? E a recompensa vai vir de acordo com o resultado e inovação. Então, essa cultura que existe lá deveria permear um pouquinho mais nas nossas organizações, mas isso eu acho que vem com o tempo. O segundo pilar que eu falei de experiência, né, do employee experience, que é como você olha o funcionário, mas você olha ele como um consumidor de recursos humanos.
E a gente falou muito, acho que nos últimos 10 anos, eu diria, dentro de RH, de usar o marketing approach para RH. E a gente tem feito isso como? Como comunicação. Mas não é bem isso que eu estou falando. Na verdade, é realmente olhar o funcionário como um consumidor. As pessoas são diferentes. Cada ser humano tem um ciclo de vida diferente. Você tem um que está casando, você tem outro que está tendo um filho, o outro está, na verdade, economizando para colocar os filhos numa faculdade. Cada pessoa é diferente e tem um ciclo diferente na vida. Então, aquele modelo que a gente fala, né, one size fits all, ou fazer um modelo para todo mundo, e isso, infelizmente, no Brasil é complicado, porque a gente tem uma legislação trabalhista que não pode diferenciar muito os benefícios, diferenciar muito as nossas políticas dentro de RH. Mas se você olhar realmente para cada funcionário, você conseguir segmentar o grupo de funcionários e atender as necessidades, é assim que a gente deveria pensar como consumidor, né? Para isso, o que eu tenho feito muito dentro da empresa, da nossa organização, é montar como o marketing faz hoje. A gente olha os espaços que existem de oportunidades. O que são os espaços dentro do RH? É falar com o gestor do negócio se ele precisa otimizar os custos, se ele precisa revisar o pacote total de remuneração, ou ele precisa revisar os programas de recursos humanos, ou ele precisa fazer uma mudança, né? Mas como é que ele faz uma mudança sabendo exatamente onde vai ser mais adequado ao funcionário, a gente pode atender as necessidades atuais que eles precisam, ou mesmo pensar nos desafios que tem hoje na organização e responder algumas perguntas. Muitas vezes a gente faz mudança, só que a gente não sabe o que o funcionário precisa, aonde que eu posso fazer uma mudança onde seja menos sensível para o funcionário, ou mesmo qual que é o grupo de pessoas que eu poderia fazer uma mudança dentro de um programa de RH, o processo, mas que realmente atenderia a alguma necessidade da família ou mesmo do próprio funcionário. Como é que eu fomento o engajamento feminino versus os homens, que a gente está falando tanto de igualdade? Bom, para isso o que a gente tem feito muito é uma pesquisa qualitativa, com job analysis, né? A gente tem feito muito isso dentro da organização, é perguntar para o funcionário quais são os fatores de engajamento, por que ele gostaria de permanecer na mesma organização, se ele gostaria de mudar, fazer uma mudança, o que ele prefere? Ele prefere mais incentivos dentro de algum benefício relacionado à saúde e segurança, ou ele quer mais algo voltado ao dinheiro, a compensação, ou ele prefere focar mais na carreira e desenvolvimento? Quais são as necessidades? A gente até pergunta dentro dessa pesquisa se dentro do âmbito pessoal, se ele está buscando mudar de casa, se ele tem filhos que ele quer mandar na universidade, ou se ele quer aumentar a família. Então, a pesquisa é tão grande e rica que isso gera um big data para a gente. É bem robusto, né? Com esse monte de dados, a gente consegue olhar realmente de maneira analítica e resolver uma série de situações que tem dentro da organização. Então, o resultado, aí quando chega o resultado, aí sim a gente pode falar, poxa, é assim que pensa o grupo feminino versus o masculino. Ou mesmo quando a gente fala de retenção de high pools, né? A gente compara muitas vezes o potencial com o desempenho, mas são grupos diferentes. Eu tenho uma pessoa que entrega muito resultado e eu tenho outro grupo que quer muito carreira. Então, eu faço essas comparações entre potencial e desempenho e sei exatamente como engajar cada grupo, e assim por diante. A gente tem os mesmos programas e benefícios entre vendas e operações da manufatura, por exemplo, mas eu sei que um grupo está dentro da fábrica, enquanto outro grupo está na rua vendendo. E a gente trata os dois grupos iguais. Então, essa disseminação que a gente está tentando fazer dentro da organização, realmente entender. E aí vem um outro problema quando a gente tem esse big data, a gente tem esse monte de análise. Como é que eu leio essas análises todas? Porque se você chega com aquele material robusto, né, para o grupo de negócios ou para recursos humanos, falar, ó, aqui está, tudo isso está aqui com a gente. E agora como que eu leio tudo isso? Aí vem o terceiro bloco que eu falei um pouquinho de tecnologia. Aí vem a tecnologia para ajudar. Mas esses dados, eles ajudam muito na tomada de decisão. Esse ano foi interessante porque, por conta da pandemia, do Covid, globalmente a gente define qual que é o padrão mínimo dos benefícios. Isso acontece com seguro de vida,
alguns benefícios de bem-estar, né? E o que aconteceu esse ano foi bem interessante, porque um dos benefícios que a gente revisitou foi o seguro de vida. Com a pandemia, com tudo que está acontecendo, vamos olhar se os nossos mínimos estão adequados. E foi tão interessante, porque quando a gente olhou, a competitividade estava boa com relação às outras empresas do mercado, mas quando eu olhava seguro de vida, e isso eu já tenho implementado em quase 20 países, a gente olhou o ranking que o funcionário colocava seguro de vida, era o último da lista. Tinha muitas outras prioridades que eles estavam sinalizando para a organização do que seguro de vida. Então, por que mudar os padrões mínimos se a gente precisa, se a gente pode investir em outros produtos, outros programas de RH? Então, é você realmente ouvir o funcionário, né? Ouvir o que eles pedem, e ouvir também o negócio. E com isso, se você consegue montar uma combinação de colocar um investimento adequado, onde foi pedido, e ao mesmo tempo aumentar a performance, aumentar a efetividade da sua organização, onde você vê o crescimento, você vê toda a parte de construção chegando para os países, para a organização. Um outro ponto que só para talvez para fechar essa pergunta, Edu, é sobre tecnologia que eu falei, né? Eu comentei sobre liderança ou essa mentalidade de crescimento, comentei sobre a experiência do funcionário e para mim a tecnologia ela vem ajudar muito nessas mudanças de inovações que eu comentei. Se eu tenho esse monte de dados, como é que eu tomo decisão? E a tomada de decisão vem com essa agilidade mental da pessoa olhar realmente a análise e conseguir conectar os pontos, conectar os dados, para uma decisão ser muito mais bem tomada e criada. E para isso a gente também eu desenvolvi alguns projetos de educar as pessoas como que devem seguir essa análise, esse processo. É interessante, toda vez que a gente faz um projeto como esse em um país, gera esse monte de dado. Primeiro momento as pessoas ficam assustadas. Olham para mim, o que é isso, André? Você está louca? Isso vai demorar 1 ano para analisar esse projeto. É a primeira reação que eu tenho. E, geralmente, o que a gente faz, eu mergulho 2 dias, as pessoas desligam o computador, desligam tudo, vamos olhar esses dados juntos. E nós criamos uma metodologia onde a gente olha as preferências dos funcionários, as preferências dos líderes, conecto com os objetivos. E eu até faço a conexão com turnover, pesquisa de engajamento, pesquisa de desligamento de saída, uma série de outros dados. Então, gera aquele dashboard cheio de conexão e eu vou guiando o grupo para analisar juntos esses dados. E com isso a gente chega no final do workshop com um planejamento estratégico de 3 anos. As mudanças são mais difíceis, menos difíceis. Isso, um processo que deveria, talvez, eu já passei por isso na minha fase, em várias empresas, a gente fica 6 meses fazendo planejamento estratégico. Com tecnologia, com a metodologia certa, você faz isso com os dados em 2 dias. Então, é impressionante isso. Toda vez que eu monto o projeto, eu mesmo fico encantada. Uma parte que a tecnologia tem ajudado muito, eu falei de equidade entre homens e mulheres. Em vários países, existe uma lei que o salário não pode ser diferenciado. Isso já é muito forte na França, na Inglaterra. Estados Unidos ainda não virou lei, mas é muito forte isso. E as empresas podem ser processadas se a discrepância for muito grande. Então, nós criamos o que a gente fala que é o predicted pay, que é o salário previsto. E a gente montou um algoritmo e a gente usa uma série de fatores, usa idade, as últimas avaliações de desempenho, o tempo na função, a última promoção, o local de trabalho e uma série de outros fatores. Quando a gente fala de equidade, a gente não pode sair por aí dando aumento salarial para as mulheres. Né? Não dá para sair por aí, vamos aumentar o salário feminino e diminuir a discrepância. Não, não é assim. O que a gente faz? A gente olha a gente monta esse predict pay, esse salário previsto, olha como que está o grupo feminino e masculino, a gente faz uma comparação de mulheres e homens no mesmo cargo, mas com fatores diferentes. Eu e você, a gente pode ter a mesma função, por exemplo, mas você tem 20 anos de experiência, eu tenho 10, é natural que você ganhe mais do que eu pela sua experiência. E é essa comparação que a gente faz. Só que esse sistema nos ajuda a criar esse algoritmo e ver as discrepâncias. A gente tem como target, até 2025, que essa diferença entre homens e mulheres não seja maior que 0,5%, mas usando esses fatores legítimos. E isso é muito interessante, já está na nossa organização já há 4 anos. Uma vez por ano a gente roda esse ciclo
para ver essas diferenças entre a mesma função, mas entender por que existe as diferenças entre homens e mulheres, e quando identifica-se essa diferença, a gente manda um aumento mandatório. Então, o país tem que fazer essas revisões, tem que fazer esses ajustes, porque a gente identificou dentro desses termos legítimos que precisa de um aumento salarial. Isso tem ajudado muito. Quando a gente monta isso, a gente cria outras demandas, né, que ajudam muito o negócio. É como que, agora que eu estou fazendo isso internamente, como é que eu faço o mesmo modelo com um candidato que veio do mercado, e que eu consiga ver os fatores e ajustar para que dentro desse modelo que existe interno não seja criado outros gaps. E isso vem ajudando muito. Mas toda vez que a gente cria algo novo, como eu falei, essa igualdade entre homens e mulheres, eu não tenho tudo aquilo que eu falei antes, uma equipe que consiga analisar rapidamente os dados, uma liderança que tenha essa agilidade mental para conseguir ver os dados, conectar com performance, conectar com o resultado, saber que isso vai alavancar a imagem da companhia. E a gente mexe com vários fatores, vai muito além do âmbito de recursos humanos, se a gente pensar bem. Vai muito além disso, a gente está falando de sustentabilidade de talentos, a gente está falando de você melhorar uma liderança para ser uma liderança muito mais ágil, com bastante crescimento, isso vai muito além. E aí que acho que o papel do RH vem um papel muito estratégico, de você agregar valor naquilo que você faz para o seu negócio. É bem interessante, quando você monta esses 3 blocos juntos, liderança, o employee experience, junto com tecnologia, você consegue criar coisas que são fantásticas hoje em dia. Como se, foi como você falou, né? É como se você pegasse os principais conceitos de marketing voltado ao cliente e você, de fato, considerasse os seus funcionários, os seus colaboradores como os seus clientes internos, né? E aí é muito fácil para quem estudou marketing ou para quem trabalha com marketing fazer um depara, né? Porque são quase as mesmas ferramentas e os mesmos princípios. Exatamente, exatamente. E a gente tem até a possibilidade de fazer uma degustação de RH. Muitas vezes eu pergunto, como se fosse uma degustação, a gente vai ao supermercado e degusta café, degusta um biscoito, né? A gente faz a mesma coisa com RH. Muitas vezes, quando surgiu uma legislação na Polônia, que era mandatório ter um plano de previdência para todos os funcionários, e tinha a opção de ter o plano de previdência público ou privado, com parte do governo. Antes de a gente implementar, eu fiz um teste. Seria o mesmo investimento, mas eu perguntei, vocês preferem o quê? Um plano feito pela organização ou você prefere seguir o plano que foi desenhado pelo governo? 70% disse, não, eu prefiro um plano feito pela organização. E dentro desse investimento é que surge a oportunidade de você otimizar e customizar melhor o que você investe. Você pode seguir o mesmo investimento ou você pode alocar algumas fatias onde realmente você tem o retorno sobre o seu investimento, o ROI. Então, você pode realmente falar assim, se eu colocar mais aqui, é onde eu vou ter os funcionários mais felizes. Então, por que seguir? E a Polônia pode ter feito isso. Eu vou seguir a legislação do governo, muito mais fácil. O desenho está pronto, eu implemento e acabou. Mas será que vai gerar o mesmo engajamento? Será que gera a mesma eficiência? Será que no final a gente vai conseguir produzir um resultado esperado? E a empresa está lá colocando o mesmo investimento, colocando dinheiro. Então, vale a pena perguntar, vale a pena usar. E esses dados que geralmente eu rodo nos países, eu consigo usar por 5 anos. Depende de cada país, mas é um resultado que você consegue usar. É claro, se você tem um turnover muito alto, uma rotatividade muito alta das pessoas, os seus dados ficam desatualizados. Mas, geralmente, a gente consegue usar por muito tempo, e aí você ensina as pessoas como que você realmente toma a decisão com base em fatos e dados. E o RH fica super protegido. Na hora que o gestor, um líder de negócio vai perguntar algo, ele tem fatos para dizer por que foi tomada a decisão. Porque X%, né, tantos por cento da minha população prefere isso do que aquilo. E fica muito mais factível e o RH fica fortalecido. Excelente. Andréa, tem mais alguma coisa que você gostaria de compartilhar com a gente? Algum recado que você gostaria de deixar para quem está nos vendo agora? Na verdade, a minha mensagem final é: eu sou fascinada por esses temas, eu acho que a gente pode ficar falando por muito tempo, mas meu convite para todas as pessoas de recursos humanos é investigar um pouquinho mais, olhar as tendências, olhar as inovações, entender como agregar valor ao negócio, principalmente como que a gente pode aumentar a eficiência, melhorar o desempenho,
simplificar os processos. Eu acho que esse ano veio uma demanda nova para RH com a pandemia. Tenho ouvido falar muito de ressignificar a área de RH, com outro olhar, uma outra estratégia. E eu acredito que existem muitos bons profissionais aí no mercado que podem tomar esse espaço. Existe muita gente boa. Fica o meu convite para todo mundo para buscar as tendências, buscar as inovações e a gente fazer um RH que seja cada vez mais atuante, estratégico e relevante para o negócio. Excelente, Andréia. Eu quero te agradecer tanto por essa conversa que nós tivemos hoje, quanto a conversa que nós tivemos há umas 2 semanas atrás. Obrigada pelo teu tempo. Para você que está nos assistindo, obrigado mais uma vez. E esse foi mais um Cafezinho das 10.